vai puxar um pouquinho mais para a ciência, para poder provar que o que o Sebastião fala, ou a espiritualidade, não é uma coisa fantasiosa ou futurista, alguma coisa assim. Então a gente vai falar dos estados alterados de consciência e quais as suas modalidades e quais os seus propósitos. Então, essa história de espiritismo, de espírita, de misticismo, é muito vista com reticências pela maioria das pessoas, tá certo? Então, veja só, mas quero trazer esse poema de Joana de Ângeles, pela palavra de Divaldo Franco, que ele diz assim: mantenha os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Quem cultiva a doença sempre padece problemas desta natureza. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente, serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. O pensamento edificante é bom, é também uma oração, sem palavras, que se faz ser sempre ouvida. Então o ser humano sempre buscou mergulhar no sentido da vida, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, encontrar respostas. Isso era uma das palestras que eu estava, uma das palavras, dos diálogos que eu estava fazendo com o Ariaci e o Crispim. Eles estavam ouvindo ali as minhas angústias, né? E ali de manhã com o Sebastião também. Então, ganhar impulsos ao oculto dentro de nós, e aí a gente sempre foi movido pela pesquisa. Mas não adianta pesquisar, tem que experienciar. Como o Hermann Hesse falou, a verdade é vivida e não ensinada. Então, os estados alterados de consciência, nós vamos provar, mostrar, não visto pelo Sebastião, pela espiritualidade, mas visto pela ciência, pela psicologia e outros profissionais. Esse aqui, que era o Bruce Watson, do pesquisador da escola de comportamento, do comportamentalismo, ele era professor de psicologia animal. E aí ele foi o desenvolvedor da psicologia do comportamento. Então, tudo nosso comportamento ele explicava através do comportamento animal, que nós éramos assim, desse jeito. Mas aí ele deixou de lado o amor, a autodeterminação, a autoconsciência, a introspecção. E aí veio Freud, que já bem mais convivia com um ciclo mais requintado, um ciclo vienense. Então ele lançou as bases da psicologia profunda, descobriu a existência do inconsciente individual, começou a ver a interpretação dos sonhos, a origem das psiconeuroses, dos distúrbios psicossomáticos, a sexualidade infantil. Definiu vários princípios da psicoterapia. E ele dizia assim: a psicanálise é aquilo que dá o trabalho pelo qual trazemos à consciência do doente o psíquico que há recalcado nele. Mas ele não acreditava na espiritualidade, no espiritual. Mas ele chamava de psíquico. E psíquico é uma palavra do grego que significa alma. Então ele já falava em alma sem acreditar. Mas aí veio o Viktor Frankl, o desenvolvedor da logoterapia, e mostrou que como encontrar sentido para a vida. Você tem que ter 3 valores, basicamente. Valores de criação, que é o que você faz, o que você entrega para a sociedade, para o universo. Então, você tem que criar. Esse livro é uma criação. E o que você entrega para o universo, para a sociedade, para a tua família, para tudo. E o lado oposto disso aí é o vazio existencial, é a inércia. Esse é um dos maiores problemas dos jovens hoje. Eles ficam parados na frente da tela e eles não buscam criar. Tá certo? A vida está tão fácil para eles que eles não buscam criar. O segundo valor é o valor de experiência, de comportamento. Você tem que experienciar o que você recebe. O que você aprende do mundo, da família, da sociedade, dos seus relacionamentos. Você tem que perder o medo de errar. Quantas vezes eu já veio discutir com o Sebastião, com o Crispim, ou com
Ariassi, e eles me provam, Jonas, é assim, é assado, você pode refletir dessa forma. E eu refaço as minhas ideias. Você tem que ter medo de errar, mas tem que experienciar, você tem que ir lá e expor suas ideias, senão você não consegue saber se elas estão certas ou erradas. E às vezes o colega vai mostrar para você que você está errado, ou às vezes o contrário. O Sebastião, ele já refez a ideia dele uma vez ao vivo no live comigo. Ele assumiu na frente de todo mundo para a internet. Ele falou uma coisa, depois ele disse, não, eu estava errado, é desse jeito aqui como o João está falando. Isso não tem nada, absolutamente não tira pedaço nenhum. Então, se você não experienciar, se você não treinar, se você não repetir, não conhecer, não estudar, fica muito difícil. Terceiro valor é atitude. Você tem que ter ação, e aí você tem que executar, acionar aqui o corpo das vontades. Eu falava que vontade era uma coisa, é uma força intrínseca nossa, mas o Sebastião fala que é um corpo sutil. Então nós temos a capacidade de encontrar sentido para a vida. Temos que experienciar, porque nós possuímos, segundo Pietro Baldi, o desejo inato de ser, de vir a ser. Isso está em todo lugar. Se você pegar um hidrogênio, é difícil você desintegrar o hidrogênio. Ele tem um desejo inato de vir a ser, mas quando ele se conecta com o oxigênio, que vira água, é difícil você separá-los. A gente tem um desejo de vir a ser, mas ao mesmo tempo tem o desejo de continuar, de experienciar, de evoluir. Então, o contrário disso aqui é inércia. O sofrimento está sempre presente, mas a atitude correta, mesmo diante do sofrimento, pode se curar. Só que tem que ter capacidade de ter atitude. Então, criação, experiência, o comportamento e atitude faz isso. E esse cidadão foi um dos primeiros a ver o ser humano, não agora como Freud via, mas um ser humano biopsico-espiritual. Então, aí as pesquisas foram acontecendo, e esse cidadão aqui, esse químico suíço, estava pesquisando remédio para enxaqueca, que é extremamente frequente nas pessoas. Quantas pessoas têm enxaqueca aqui nessa reunião? Levanta o braço. Ó, só aí são 3, 4. Então, ele estava pesquisando, e aí ele pesquisando na ergotamina, e ele descobriu a dietilamida do ácido glicérgico, em 1942, que é o LSD. E ele se intoxicou acidentalmente, porque ele estava pesquisando e se intoxicou. Só que ele viu efeitos psicodélicos dessa droga, desse medicamento. LSD, muito parecido com a serotonina. Serotonina, quando você perde ela, ou o receptor dela, você entra em depressão. E aí, outros psiquiatras vieram a fazer estudo com elas. Começaram a estudar o LSD. Não era usar de uma forma recreativa como se usava, ou como se usa. E aí ele descobriu o seguinte: em 1940 ele publica o primeiro trabalho sobre o LSD, e ele descobriu que as pessoas, quando usavam o LSD, revelavam traumas de infância, traumas de adolescência, traumas da sexualidade, do inconsciente individual. Só que eles descobriram 2 grandes domínios, e aí eles começaram a ver isso. É que as pessoas começaram a ter lembranças do nascimento biológico, e começaram a ver lembrança de outras vidas ou personalidades, que ele chamou de transpessoal, aqui faltou ele. Então ele começou a ver o nosso histórico anterior, ou o histórico arquetípico, o inconsciente coletivo, como visto por Jung. Então começou-se a ver que existiam problemas ligados ao nascimento, e começou-se a ver que existiam problemas emocionais ligados a outras existências, que ele chamou de transpessoal. Só depois eles foram chamados de transpessoal. Então repare que as multipersonalidades, as múltiplas vivências que nós tivemos, não foi a espiritualidade que descobriu assim. A ciência também descobriu. É que esse negócio foi encapado. Esse negócio foi encapado. Só se entregava até pouco tempo, só se entregava o que a televisão dizia pra gente. Era ou não era? O que o rádio dizia. Agora que veio um rádio melhor, que é o celular. Entendeu? Esse aqui é melhor, porque você escolhe o que você quer fazer. E veja o que estão fazendo aí, tentando controlar a internet. Controla a internet, não, para evitar de fake news. Não vai evitar a verdade.
vai, entra nessa. E Maslow e Sutis, esse cidadão aqui, ele pesquisou em 1960 estados em comum de consciência com sessões psicodélicas com o LSD. E aí eles descobriram, entraram em experiências que eles chamaram de místicas espontâneas, descobriram que deixaram a dimensão espiritual da psique humana. Eles descobriram, rapaz, o espiritualismo existe, nós deixamos de fora isso aqui. E aí começou-se o renascimento pelas filosofias espirituais do Oriente, começou o renascimento pelas tradições místicas, começaram a ir atrás da meditação, da consciência cósmica, dos fenômenos de transe, da criatividade, da inspiração religiosa, os livros que eram inspirados, ok? Então começaram a voltar esse interesse por isso. A ciência que estava provando isso, tá certo? E aí, no ano que eu vim para essa terra, que foi em 1967, no estado, em Menlo Park, na Califórnia, que é uma cidade, Stanislaw Grof, um psiquiatra também, James Fadiman, esses outros aqui, em várias reuniões, aceitaram a sugestão do Grof, que escreveu esse livro Respiração Holotrópica, vou falar daqui a pouco, e mostraram e criaram essa disciplina de psicologia transpessoal, onde você vai atrás das suas outras dimensões, as outras vivências, as outras personalidades. Agora, quantos psicólogos transpessoal tem? Pouquíssimos. A própria psicologia não quer isso aí, tá certo? Então, chamou-se esse termo transpessoal para substituir transhumanista, porque vai além do ser humano atual que nós somos. Então, gente, o LSD não é essa droga doida que as pessoas acham, essa droga malvada, louca, não. O LSD foi usado várias vezes para tratar viciados em álcool e em drogas, em criminosos com psicopatias, porque esses psicopatas geralmente incorporam vivências anteriores que foram muito ruins, e eles tratavam disso, desvios sexuais, dor crônicas, problema emocional, insônia, medo patológico da morte, depressão e câncer. Por quê? Porque eles provocavam estados incomuns de consciência. Tá? Eu não estou dizendo para vocês usar LSD não, pelo amor de Deus. Então esse cidadão, esse psiquiatra tcheco da República Tcheca, Stanislaw Grof, lança esse livro Respiração Holotrópica, porque o LSD foi proibido, tá? Por uso indevido, tá? E aí ele começou a estudar a respiração, focou na respiração que ele chamou de holotrópica. E aí ele falou, e ele descobriu que era um método poderoso, que era autoexplorativo, é você com você mesmo, e ele combinava a técnica de respiração acelerada, ele criava um estado de respiração acelerada, onde você promovia uma alcalinização do seu corpo, com música evocativa, trabalho corporal específico, e ele levava você a um estado incomum de consciência, mas com um extraordinário poder. Aí vocês colocam aqui, autocurativo. Era essa supervisão cuidadosa que ele tinha, ajudava as pessoas a se autoliberar dos seus bloqueios bioenergéticos e emocionais. Autoexplorativo, tá? Autocura. Isso lembra para vocês o que a moça disse ontem aqui, né? Esse livro é um livro de levar a autocura, não é isso? E aí ele propôs uma nova visão do mundo, que possibilitasse o desenvolvimento da consciência em nível coletivo, para que a gente tenha um novo caminho para a evolução de todos nós, seres humanos. E ele diz assim, ó, ainda não conheci um americano europeu que, tendo uma experiência profunda dos domínios transcendentais, continuou com a visão do mundo da ciência materialista ocidental. Eu estava conversando com o meu guru ali, eu queria atingir um estado transcendental, e a minha esposa fica, você fica procurando essa coisa, um dia você vai se quebrar. Ele sempre queria sentir, ela dizia isso, não, eu quero atingir um estado consciente, transcendental de consciência, né? Entendeu? Eu não quero simplesmente entrar e ficar inconsciente e falar bobagem, não, eu quero atingir de uma forma consciente e com o propósito de quê? De autocurar, porque nós todos temos esses traumas. E aí ele propôs uma revisão da psicologia, da psiquiatria e da psicoterapia. Imagina, ele foi colocado de lado,
é o renegado da ciência, entendeu? Ele está aqui por causa da internet, por causa da revolução da internet. Aquilo que eu estava falando para o meu amigo Edgar, que ele vinha com essas angústias aí, depois eu quero até que ele fale isso. E eu falei, ó, vai vir todas essas revoluções, mas a primeira foi a revolução da internet, da informação. A primeira foi a revolução da informação. Você tem acesso ao que você quer. Entendeu? Tem gente querendo bloquear isso aqui. E aí ele propôs a revisão da psicologia, da psiquiatria, da psicoterapia. E eu, enxerido, vou botar o ponto no ponto, proponho também não só a revisão disso aqui, mas do reiki, da constelação familiar, da hipnose, do teta healing, da homeopatia, da acupuntura, da psicologia, e todas as terapias que trabalham com energia. A terapia do Ariasi, do jeito que ele faz. Então, nós todos temos que ter isso. Por quê? Porque foi a ciência que provou. Agora não é mais o doido do Sebastião que está falando, não é mais o doido do Kardec que está falando, é a ciência que está falando. Então assim, nós não somos só esse corpo físico aqui, nós não somos. Nós temos um corpo duplo etérico, ou corpo etérico chama assim, porque já é triplo, o corpo astral e o corpo mental, e todos eles sendo abarcados pelo corpo espiritual. Mas se vocês forem ler as obras de Kardec e de André Luiz e Chico Xavier, eles vão ver, eles vão falar lá só, eles vão englobar isso aqui numa só palavra, perispírito. E aí tem gente que fica confundindo as coisas e tal. O problema é que essas obras foram escritas de 1940 para 60 para 70, entendeu? Agora já tem coisas mais, entendeu? Isso aqui veio do esoterismo, do conhecimento dos esotéricos, tá certo? E aí foi só alguém começar a falar disso aqui, a Casa Espírita já não vê com bons olhos. Hoje é assim, ó, o triplo etérico, esse corpo astral tem subdivisões de instintos, o subconsciente, as sensações, o emocional, o corpo do desejo, o mental inferior, o mental superior, o superior intuitivo, vários outros corpos. E nós somos assim, ó. Aqui eu mostro para vocês só a minha pessoa, só a minha pessoa. Não, aqui não somos todos nós. Aqui sou eu hoje nesta terra, mas aqui tem o meu corpo etérico, aqui o meu astral, o meu mental e as minhas vivências, que umas foram boas e outras foram mais ou menos, entendeu? E a Terra também tem essas dimensões aqui também, ela também está evoluindo. E a gente está aqui em algum lugar. A minha vivência aqui está aqui nessa esfera muito boa, tem uma vivência aqui que não foi muito boa, está por aqui. E isso está reverberando aqui de acordo com a necessidade, tá certo? Que tem que descer, tem que voltar aqui para poder se utilizar. A energia desce assim e vai se utilizando o tempo todo, entendeu? A energia vai descendo, formando a matéria. Quando chega no Urânio, ela tem que degradar. Por isso que não consegue fazer muitos outros átomos, porque já chegou um nível que ele tem que degradar e já vai levando de novo. Então aqui estamos apenas eu. Então, nós somos aqui uns 20 pessoas, bota 20 vezes 20, mais ou menos. Nós temos umas 400 pessoas aqui, tá certo? Em todo local, então, existem encarnados e desencarnados. Reunião espírita, igrejas, estádio de futebol, bares, shows. As pessoas chegam. Eu não vou no caso espírita, não, porque lá tem um bocado de alma, um negócio de espírito. Aqui também tem. Na igreja também tem. Em todo lugar onde tem gente tem isso. Então assim, ó, nós estamos aqui e temos as nossas outras vivências aqui. Diga quem tu és e eu te direi quem andas contigo. Você é que vai escolher. Então assim, a Terra está aqui, a física. Nós temos umas esferas negativas que precisam evoluir. Aqui as esferas positivas. Eu dividi isso aqui em quarta e quinta dimensão. Vocês podem ler o livro Nosso Lar, que vocês vão ver a mãe de André Luiz está por aqui, ele estava mais ou menos por aqui, ela desce com muita facilidade, ele para subir foi muito difícil, o Sebastião pode falar isso. Então, nós temos o nosso corpo físico, nós temos o nosso corpo etérico, nós temos o nosso corpo astral
Nós temos nosso corpo mental multidimensional e nossas vivências múltiplas, que a gente chama de personalidades, entendeu? Ou personalidades múltiplas. E cada vivência possui uma alma. Nossas vivências só não possuem corpo físico e etéreo, mas cada vivência possui personalidade própria. Tudo isso e vontade própria. E eu falo isso sem medo de errar. A única coisa que a pessoa que tem erro é consertar. Não tem outra, não precisa ter medo. Nossa vivência pode ser obsessora de outros condomínios espiritual. Então, eu não sou um corpo, eu sou um condomínio, certo? E minhas vivências podem estar obsidiando vocês, assim como a de vocês pode estar obsidiando a minha. Vai depender de uma coisa simples, uma lei cósmica: ressonância, sintonia. Sintonia. Se a minha vivência sintonizar com a vivência da jovem ali, nós vamos entrar em ressonância. E quando você entra em ressonância, você entra transferência de energia. Liga o rádio de sintonia. Quando ele entra na ressonância lá da frequência 96.1, ele começa a tocar uma música. O que é aquilo ali? É um fluxo de energia que aconteceu. É isso. Ressonância, sintonia, vivência, da transferência de energia. Nossas vivências podem ser nossos guias ou mentores. Pergunte aí ao dono, foi ele que passou essa informação. O mentor de Leon Denis foi Jerônimo de Praga. E Jerônimo de Praga, e sendo que Leon Denis é uma vivência de Jerônimo de Praga. Então, nossas vivências podem ser nossos próprios obsessores. E as pessoas ficam colocando culpa nos outros. Nossas vivências podem ser nossos próprios obsessores. Essas daninhas aqui, ó. Nossas vivências podem ser obsessores de nós mesmos. Nossos obsessores, também chamados de vivências, personalidades, podem estar localizados em qualquer esfera dessa aqui, independente de quem somos, independente de nossa escolha religiosa, de nossa classe social, de nossa profissão, do que sabemos ou não, se acreditamos ou não. Simples assim. Nossas multivivências se relacionam com outras vivências de outros condomínios espirituais. Por quê? Porque elas podem ter tido uma relação familiar de pai e filho, irmãos, colegas de trabalho, marido e esposa, assassino e assassinado, professor e aluno, ladrão e pessoa roubada. Depende apenas da sintonia, da ressonância, da afinidade. Vocês vão ver aqui. Todo profissional terapeuta deveria levar em conta essas informações e acrescentá-las em seu método de trabalho. E é isso que a gente está fazendo lá em Teresina, tá certo? A gente está chamando o pessoal do Reiki, o pessoal da constelação familiar, do Theta Healing, da captação psíquica, chamando o pessoal de todas as terapias para mostrar isso aí. Que às vezes a pessoa chega, eu estou sentindo uma coisa ruim em você. Tem uma energia ruim em você, é um obsessor seu. Às vezes é a vivência dele. Entendeu? E eu diria, todas as pessoas deveriam levar em conta essas informações e acrescentá-las em seu modo de viver e de proceder. Ou seja, mude a você e você mudará os outros. Nossos sonhos de mudar o mundo, como tem essas crianças, esses jovens, como eu, que fui um dia e que queria mudar o mundo, não, depois que eu fui ver que eu tenho que nascer para mudar a mim mesmo. Então nenhuma vivência vai fazer por ti o que você terá que fazer. Nenhuma vivência vai fazer por ti o que você tem que fazer. As vivências de alta frequência são nossos guias ou mentores. Eles estão aí para instruir e ajudar pelo amor. Agora, as nossas vivências de baixa frequência, que provavelmente são nossos obsessores, estão aqui também para nos corrigir, para nos ensinar a construir o que não construímos. E dessa vez é por outro método, pela dor. E é assim que nós somos, sem dúvida nenhuma. Qualquer modelo de análise de terapia deve pesquisar, analisar e tratar o ser humano integral. Quer dizer, o ser humano biológico, físico, com seu desenvolvimento, com seus traumas desta vida. Mas não podemos esquecer de que qualquer modelo de análise de terapia deve pesquisar, analisar e tratar o ser humano integral, com lembrança do seu nascimento e com o nosso trauma dessa vida, do nível transpessoal, suas relações, as nossas vivências anteriores e suas relações com as vivências dos outros condomínios. E aí, é por isso que eu pesquiso e quero mostrar e quero atingir um estado transcendental de consciência. Eu quero entrar em contato com minhas outras vivências.
E aí é que o termo que eu acho mais correto hoje é estado holotrópico de consciência, viu, Alice? Por quê? Porque o estado holotrópico significa holo, do grego todo, trópin é mover-se em direção ao todo. Então eu quero mover-me em direção ao meu todo. Eu quero atingir o estado holotrópico de consciência. Entendeu? Quer dizer, eu já atingi sem querer. Quando você atinge sem querer, não é muito bom não. Os xamãs fazem isso, o hinduísmo faz isso, o judaísmo, o taoísmo, o islamismo, a umbanda, o cristianismo, as casas espíritas, todos eles fazem isso. O estado holotrópico de consciência. O querer, eu quero. Agora eu quero saber é para quê? Por quê e para que isso serve? E já vou logo dar a resposta. A autocura. E por isso que nós somos tão escarrados. Porque a gente chega e diz, ó, você não precisa de ninguém para fazer isso, você precisa só de você. A gente ensina a se libertar. Esse é que é o grande problema. Então o único objetivo de qualquer profissional que trabalha como terapeuta é curar. Mas curar pode levar tempo. E as pessoas às vezes recebem uma vez, não cura e não acredita. Ah não, eu fui lá. Bom, a coisa que cura rápido é um tiro de 38 na tua testa. Você cura rápido da tua vida. Morre na mesma hora. Mas não é assim, tá? Então o educador, gente, é um curandeiro. Nós estamos aqui nos autocurando. O escritor é um curandeiro. Os profissionais da lei, da música, da dança são curandeiros. O advogado é um curandeiro, o juiz é um curandeiro. Se não tivesse juiz, você ia transgredir toda hora a lei. Certo? E os políticos deveriam ser curandeiros, mas infelizmente não são. Todos nós somos curandeiros. Então nós temos que explorar o potencial interno, curativo, transformador e evolutivo dos estados holotrópicos de consciência. Você pode chamar alterados, incomum, transcendental, pode ser qualquer coisa. O contato com outras dimensões de nossa psique e da nossa consciência, o contato com outras consciências pode nos levar à autocura. Então, nós somos uma linha evolutiva que começou com as grandes formações de hidrogênio, tá certo? E aí os hidrogênios começaram a formar as estrelas, e aí começou até chegar à Terra, e nós ainda estamos evoluindo, passando por todos os reinos até lá. Então, os estados holotrópicos de consciência têm um forte potencial terapêutico, mas infelizmente sempre houve uma resistência acadêmica. E Hahnemann disse que a única nobre missão do médico é de curar, ato que consiste em restabelecer a saúde do indivíduo. E acrescentando ponto ao ponto, a única nobre missão do médico e de qualquer terapeuta, ou de qualquer casa espírita, ou de qualquer profissional é curar. As sociedades antigas já sabiam do poder de cura da respiração. Quase todo o sistema psicoespiritual, voltado para a compreensão da natureza, considera a respiração como um elo essencial entre o mundo material e a psique, ou seja, a alma ou o espírito. E aí os termos foram usados em todas as civilizações, no prana, do hindu. Respirar o prana é o ar, que é o oxigênio em si, e a essência sagrada. O ti é a essência cósmica, é a energia da vida, é o ar natural que respiramos para dentro do pulmão, mas é uma essência também. Você leva a essência, você leva o prana para você. Por isso que eu fui ali com o Crispim, para além da luz, respirar o ar. Porque além do ar, respirar o prana. O prana revive muito o corpo astral. Restabelece, assim como a água restabelece o corpo emocional. O Ki do Japão, que é a importância nas práticas espirituais e nas artes marciais. O pneuma na Grécia significa ar ou sopro e também espírito ou essência da vida. O Fren tem dois significados. O Fren é o diafragma do músculo aqui, que é o principal, que respira, que a gente contrai o diafragma e a gente bota o ar lá para dentro. Por isso que eles falam que você tem que estufar a barriga e depois começar a respiração, porque
quando você estufa a barriga, o diafragma contrai para baixo e puxa o ar para a terça parte mais inferior do pulmão, onde tem mais vasos arteriais. E aí você leva muito oxigênio e leva o prana. E o prem significa também mente em grego. Wak, ou wash, em hebraico antigo, é a respiração e o espírito criativo. Spiritus, em latim, é o sopro. Sopro e espírito. Espírito e sopro têm a mesma raiz linguística no eslovaco. No Havaí, o aloha, alo é presença, a, o sopro divino. Os kaunas, guardiões do conhecimento secreto do Havaí, usam respiração para gerar energia espiritual. Então o Senhor formou o homem do pó, do solo, e soprou em suas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou um ser vivente, assim diz na Bíblia. Então, o poder de cura da respiração, gente, é imenso, porque ele pode provocar mudanças profundas na consciência, que podem ser provocadas por hiperventilação ou retenção prolongada do ar. O que eu diria para vocês? Não vão reter ar não, pelo amor de Deus. É melhor hiperventilar. Muito melhor, tá certo? Há séculos sabe que é possível influenciar a consciência por meio da respiração, ou seja, você pode entrar em estado alterado de consciência com a respiração. Isso era a forma original no batismo, submerso em água, por um longo tempo, aí é por retenção do ar, mas era uma poderosa experiência de morte e renascimento. A gente estava falando isso aí hoje com o Crispim Clariaci, e às vezes usar fumaça para sufocar, compressão da crótea. Não vão fazer isso, pelo amor de Deus, só hiperventila mesmo que é melhor. William Watkinson, que é conhecido como Yogi Ramacharaka, dizem que ele tinha muitos pseudônimos, como esses aqui, Magnus e Cogni, Theodore Sheldon, e um dos nomes dele é Yogi Ramacharaka, e ele que escreveu provavelmente o Kaivalya. Ele escreveu esse livro aqui, ó, A Ciência do Yoga da Respiração. Muito bom, tem disponível na internet. Essas outras práticas, a Kundalini Yoga, a Siddha Yoga, a prática Sufi, a meditação budista, a meditação taoísta, a meditação 369 de Terra, o método Inhofe, que eu estava falando para uma senhora, tudo isso melhora porque eles usam o poder da cura da respiração. Então, o Roth, o Grof, o Stanislav Grof, ele disse, nós chegamos à conclusão de que é suficiente respirar mais rapidamente, de modo mais eficaz que o comum, e com total concentração no processo, e aí nós confiamos na sabedoria intrínseca do corpo e seguir as dicas interiores. Ou seja, ele manda respirar e deixa o resto com o corpo, porque o corpo pode se autocurar. É uma sabedoria intrínseca que está dentro de cada um de nós. Ou seja, depende de nós. Reich disse o seguinte, Reich descobriu a caixa orgânica, tá? Isso é um médico austríaco, ele descobriu até como alterar o clima, para fazer chover e fazer terremoto e tudo. Ele diz que as resistências e defesas psicológicas estão associadas à respiração restrita. Ansiedade é respirar ruim. Então, Grof disse, o aumento deliberado do ritmo respiratório costuma enfraquecer as defesas psicológicas e leva à liberação de material inconsciente e superconsciente. Isto pode levar ao estado holotrópico de consciência, que pode te proporcionar autocura. Entre em estado holotrópico de consciência, você entra numa autocura, ou pelo menos numa possibilidade de autocura. Possibilidade. Então, como é que a gente atinge o estado holotrópico de consciência? Como é que a gente atinge os corpos sutis? Como é que a gente acessa? Esse aí que eu estava perguntando, que ele vai me ensinar. Eu passei essa bola para ele ali, viu? Essa parada. Como atingir um estado alterado de consciência? Como atingir um estado incomum de consciência? Como atingir um estado holotrópico de consciência? Como atingir um estado psicoespiritual de consciência? Tudo são nomes para a mesma coisa. Você pode usar hipnose, você pode usar a psicologia, a Ellen, e a psicoterapia. Você pode usar a terapia de vidas passadas, a TVP. Você pode usar a regressão. Você pode usar a apometria e captação psíquica. Você pode ser pela meditação, pelo yoga, pela atenção plena, por orações, casa espírita, religiosa, urbana, reiki, captação psíquica, visualizações. Você pode usar. Todas essas
práticas fazem isso, certo? Você pode usar até um toque de tambor e de outros instrumentos. Você pode usar música. Você pode usar canto, dança ritmada. Você pode ir para permanecer em caverna, em deserto, em montanha, no gelo, isolamento lá, sensorial e social, jejuns prolongados. Vocês não atrasam mais não, senão o Sebastião disse que já vai atrasar o almoço. Se vocês atrasarem, ele vai botar você em jejum. Aí vai ficar complicado. Dores indizíveis e extremas. Tem gente que se automutila para poder alterar a consciência. Para que isso? Privação de sono, gente. Tudo isso pode fazer um estado alterado de consciência. Mutilação corporal, sangramento intenso, gente. Tem gente que sangra. Uso de plantas psicodélicas pode ser muito eficaz, mas pode ser perigosa. Eu estava falando com o Cristina. Estado de quase morte. Ó, pensa num estado alterado de consciência quando você tem um estado alterado de quase morte. Você quase morre e volta. O Zé de Felipe teve um estado alterado de consciência, um estado de quase morte, é que mas vocês querem? Eu não. Vai que morre. Não vai dar. Ninguém entra no EQM porque quer, ele entra porque vai. O Zé de Felipe teve uma crise hipertensiva violenta e entrou no EQM e ele disse que só lembrava que tinha que vomitar, porque vomitando ele diminuía a pressão. Sérgio Felipe. Ok? Então tem outras formas de entrar no estado alterado: visualização, concentração, meditação, respiração. Todas elas respiração aqui. Você pode entrar pela constelação familiar, pelo Theta Healing, pelo Barra de Axis, Reiki. Ah, foi engraçado, Reiki. Uma moça lá no hospital universitário, a minha sobrinha trabalha lá. E das 100 pessoas, das 60 que tem em Teresina, da minha família, eu fui o primeiro a me espiritualizar. Então, eles me chamam de doido, xamã, pajé, alguma coisa assim. Neura, psiconeura, alguma coisa. Só não me interno porque eu sou médico e aí não vai dar. Então, e ela foi criado o reiki lá no hospital universitário para os funcionários do hospital. Imagina, chegou a pessoa, eu faço reiki e eu quero fazer para os funcionários. Mas acho que não vai dar nada não, uma fila monstra de gente. Ou seja, como é que pode? Um profissional de saúde cheio de problemas. Só o que tem. Aí, uma fila, a minha sobrinha botou o nome. Aí faltou uma pessoa e a profissional disse: Samara, a pessoa não foi, tu tá na lista, tu quer entrar agora para fazer o reiki para ti? Eu disse: quero. Aí ela sentou, deitou lá na cama e a moça do reiki, a profissional, começou. Daqui a pouco ela começou a passar mal, a moça do reiki. Isso minha sobrinha contou. Minha sobrinha não é espírita. E passando mal, e sentou, e aí disse: Samara, você tem alguma coisa com sua avó? A minha mãe já tinha falecido. E a minha sobrinha achou estranho, porque ela entrou em estado alterado de consciência com minha avó, com minha mãe, e a minha sobrinha foi criada com a minha avó, com a minha mãe. Né? E a minha sobrinha ficou impressionada como a mulher entrou em contato com a minha mãe. Eu digo: e aí agora, tu acredita? Que essa mulher nem sabia quem eu era, nem minha mãe faleceu em 2015, isso foi agora, em 2023, alguma coisa assim. Então ela entrou num estado alterado de consciência. A profissional do reiki. Nós vamos fazer a gente vai lá na casa do Frei Valdemar. Ele era um frei que sai católico, ele celebra a missa lá, espiritismo também e umbanda, os três. Então o centro é comênio. E aí quando ele vai lá, ele faz as terapias, eu vou para lá e ele me chama. Eu sento lá, vou lá para participar, para ser terapeuteado. Ele: não, sente aqui, você vai fazer uns passos aqui com o pessoal, equilibra o chakra com o pessoal. Aí ele bota lá, e aí, uma vez eu entrei em estado alterado de consciência, com 3 consciências que vieram para mim, não foi fácil. Ele puxou os 3 e disse assim: ó, o senhor já tem consciência e conhecimento para se livrar disso, sozinho.
O recado foi bem dado. Não vem mais não, que eu não vou tirar não. E a partir disso eu comecei a me autodominar, tá certo? Mas aí um dia eu levei uma moça do reiki, que faz reiki lá no nosso grupo, dia de terça-feira. E aí eu digo, ó, vamos pra lá e tal. Aí eu apresentei para o Frei, ó, essa moça faz reiki, isso aqui faz hipnose e tal. Aí, tá bom. Ele me convidou de novo para sentar, vamos botar lá de novo, meu Deus do céu, não é possível. Aí daqui a pouco ele já entrava em contato com outras consciências e chama a moça do reiki. Aí eu andei, aí bota a cadeira e a gente começou a atender. Ele chama a pessoa, bota, sente aí, doutor, faça um equilíbrio assim, assado. Aí eu começo. Aí daqui a pouco a moça do reiki do meu lado começou também, eu digo, me ajude, meu filho, me ajude. Aí a moça, a consulente, sentou na minha frente e começou a chorar, e eu botei a mão no chakra gástrico e estendi a mão para a moça do reiki. E aí ela botou a mão e correu uma energia terrível, boa, terrivelmente boa. E depois, a gente tomando café, ela disse, doutor Júnior, eu queria lhe perguntar uma coisa, que energia era aquela? Eu senti demais, eu digo, a mesma sua. A mesma sua. A senhora está fazendo uma terapêutica espiritual sem saber. Só que o nome que a senhora usa é reiki. Ela ficou encantada, agora já vai dar um curso de reiki lá. Ela está indo toda vez com a gente. Entendeu? E é um lugar de Umbanda. Tem outros lá que incorporam, tá? Preto velho, não tem nada. Ok? Então você pode fazer também com a homeopatia, e aí é que é o grande coisa. Para mim entender a homeopatia foi difícil, porque eu estou terminando de fazer uma especialização em homeopatia, mas levou um ano para me aceitar para o médico, cirurgião ou clínico como eu. Então, para você entender a homeopatia, você tem que tirar a roupa toda do que você aprendeu durante... Eu me formei em 93. Entendeu? Então, para você entender a homeopatia, você tem que tirar a roupa toda disso. Você construir de novo um outro conhecimento. E por que a homeopatia é das medicinas a mais dilacerada, a mais encarcerada, a mais execrada, a mais rejeitada? Porque é ela que você pode tratar os seus outros corpos sutis com ela, através da diluição e da dinamização. Tá certo? E é por isso que ela é rejeitada, porque ela cura. Ela cura sem provocar estrago na natureza. Imagina, você pega um extrato de uma planta dessa, e de 1 litro de extrato você pega uma parte, divide para 90, dilui com 99 de água. Ali você faz o C1. Aí desse aqui você pega uma parte, 1 ml, dilui com mais 99 e tal. E você faz isso 30, 60 vezes. Você vai utilizar poucas partes dessa planta e vai curar uma série de coisas. Então não gasta, é natural, entendeu? E você pode curar seus outros corpos sutis. E quem estuda homeopatia atinge a espiritualidade, entendeu? E por isso que ela é rejeitada. Os frequenciais, os florais, as essências, a captação psíquica, substâncias de atuação mental, como chás, os xamãs, o santo daime, a ayahuasca, jurema, uma série delas, veneno de sapo, cogumelos. Então, toda a natureza e seus elementos fazem isso, com a respiração holotrópica, com a respiração Wim Hof, com a respiração Tesla, todas as técnicas, e até com a experiência hipnagógica da luz, que é um aparelho que a gente tem, que é esse aqui, ó, que a gente pegou lá na Áustria. Ele joga frequências de luz, você fica na frente dele, mais ou menos 50 metros, 50 centímetros, e você fecha os olhos e ele, através das frequências dessas luzes, com variações de intensidade e de frequências, com música, ou às vezes com meditação, você atinge isso aí, porque a gente já fez lá na clínica várias vezes, e tem gente que entra em contato, tem gente que faz, que cura, tem gente que melhora, tem gente que tem melhora, tem gente que dá insônia, tem gente que piora um pouco, porque antes de tudo, antes de melhorar, às vezes você piora. Então você pode fazer tudo isso com a respiração. Todas elas podem
ser melhorada com a respiração. Então, entrar em estado alterado de consciência é uma condição, é uma característica do ser humano. Ela já foi descoberta cientificamente. Qualquer pessoa em qualquer local pode atingir. O método, o modo ou a maneira é que varia, tá certo? E aí o que temos que saber é para que e por que nós temos que atingir isso. Por uma simples razão: autocura. Possibilidades de autocura. Todos. E aí, nos nossos dias lá de terapias, nós possuímos diversas maneiras e já vimos desfile de vaidades, que o meu método melhor, que o seu, que aquele. Não, todos eles são bons. Todas essas maneiras a gente pode atingir os estados alterados de consciência, porque a gente desperta, a gente autoconhece, a gente evolui, a gente cura, mas a gente autocura. Todas elas podem ser potencializadas pela respiração. Mas nós precisamos tomar consciência de que fomos e de que estamos enganados há milênios, porque a ciência não entrega toda a verdade. A medicina, que deveria dar os melhores e mais avançados tratamentos, não dão. Os políticos que gerenciam os órgãos gestores dos nossos recursos não nos oferecem as verdadeiras políticas voltadas para o ser humano. Muitas das religiões não nos entregaram nem entregam as verdades completas sobre a nossa história, da origem, do nosso destino, nossa verdadeira libertação. Determinados setores da justiça não nos ofertam a justa justiça. E por fim, a grande mídia, que reinou por muito tempo, que nos deveria informar verdadeiramente sobre todos esses setores acima, de forma investigativa e imparcial, não cumpre o seu papel. Quem não tenta ser imparcial não é verdadeiro, nem justo, e o contrário também é verdade. Se você não for verdadeiro, você não é imparcial e muito menos justo. Muita paz, muita luz. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e Patriabook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.